Um novo spin-off de Saint Seiya se inicia, Os Cavaleiros do Zodíaco Meiou e Den Darkwing. Capítulo 1, O Jovem de Asas Negras. A história se inicia em um cruzeiro. Essa era uma viagem de alguns alunos para estudos de idiomas. Vemos um jovem chamado Shoichiro Tokito. Ele é um aluno da classe 2A. Sua especialidade é tocar piano. O jovem dizia: é uma brisa agradável, posso sentir sua aspereza, mas também a delicadeza que o rodeia. Esse mar negro, intenso, também é muito agradável. Gosto da forma como ele parece pintar tudo. O jovem fecha seus olhos, porém de repente algo chama a sua atenção. Uma moça de cabelos negros chamada Yoruhime Tsukishima. Ela também é uma aluna da classe 2A, porém sua especialidade é cantar. Shoichiro se perguntava por que Tsukishima estava encarando tanto. Será que ele fez algo errado? Porém, de repente, outra garota chama por seu nome. Essa era Katleya Mikagami, da classe 2B. Sua especialidade é o arco e flecha. E ao seu lado estava Soujiro Tokito, também da classe 2B e irmão de Shoichiro. Ambos percebem os olhares de Shoichiro para Yoruhime e perguntam se poderiam ajudar. O garoto fica todo sem graça e diz que uma pessoa como ele não poderia namorar. É só que a Tsukishima sempre estava sozinha, até demais. Seus olhos eram tristes, porém de repente eles ouvem um som naquele navio. Era um pronunciamento de Julius Griffin, o novo presidente do Grêmio Estudantil. Ele cumprimenta a todos e propõe um brinde com um vinho sem álcool, afinal são todos estudantes ali. Julius também é da classe 2B e sua especialidade é o futebol. Ele dizia: como sabem, nossa escola, Graad, tem atraído estudantes com todos os tipos de talentos e eles estão nos preparando para contribuirmos com o futuro do mundo. De repente percebemos que Shoichiro tem uma lembrança do passado. Em suas memórias, ele havia ferido alguém em uma luta de karatê. Ao se lembrar disso, Shoichiro sente um aperto no peito. E nesse momento, nos é apresentado mais alguns participantes daquela viagem. Zhu Shufeng, uma especialista em dança. Teseus Gravas, um especialista em desenhos. Suzuri Okino, especialista em Kendo. Esther Xerxes, especialista em pintura. Charlotte Kazahana, especialista em violino. Julius Griffin ainda dizia em seu discurso que todos estavam ali para fazer do mundo um lugar melhor, construindo assim um futuro melhor. De repente alguém se aproxima de Katleya e dos irmãos Tokito. Esse é Masaki Kugayama, um especialista em artes marciais. Shoichiro diz que não é justo alguém ser bom em artes literárias e também militares. Masaki é um primeira classe em todas as áreas. Nesse momento o garoto pergunta se Shoichiro iria voltar para o clube de karatê e com as mãos tremendo ele responde que não poderia mais fazer isso. Masaki diz que Shoichiro é o único que entende essa dor, porém ele tem um rival que o estava aguardando. O garoto ainda diz que já perdeu todos os músculos para tentar mudar de assunto. Porém, observando a distância, seu irmão percebe que com certeza Masaki queria lutar com Shoichiro. Afinal, eles são rivais desde criança. Nesse momento, vemos um gato preto que pula e passa entre os pés de Yoruhime. Percebendo isso, Katleya e Sojiro dizem para Shoichiro ir ajudá-la. O garoto vai até lá e diz que talvez aquele gato gostava da moça. Shoichiro começa a brincar com o gatinho, dizendo que o toque de um gato pode ter muitos significados. Ele pode estar falando oi ou então pedindo comida. Yoruhime diz não saber o que fazer agora. E Shoichiro observa ela acariciando o gatinho misterioso. De repente, Zhu Shufeng aparece dizendo que aquela é a gata Mau Mau. Ela já estava no navio, porém quando eles estavam conversando, um tremor acontece. O barco é atingido por um gigantesco clarão. Todos os alunos ficam assustados. Shoichiro presencia à sua frente aquele poder que atingiu o navio e vários estudantes estavam feridos. O garoto começa a chorar vendo aquela cena. Seu irmão Sojiro e Masaki também estavam surpresos com aquilo. Porém, de repente, a gata Mau Mau sai correndo e pula dos braços de Yoruhime. Yoruhime então percebe que, na verdade, aquele poder estava saindo de dentro do navio e não veio de fora.
e Mau Mau estava prestes a ser atingida. Yoruhime consegue salvá-la no último instante, porém a garota acaba se desequilibrando e cai do navio. Shoichiro fica surpreso ao ver aquela cena. Sem pensar duas vezes, ele corre na direção da garota e salta do navio. Shoichiro abraça Yoruhime, que perguntava por que ele fez isso, e ele apenas responde: Tsukishima, aguente firme. Ela então abraça o garoto, e nesse instante Sojiro grita por seu irmão. Shoichiro, antes de cair na água, consegue jogar a gata Mau Mau para que seu irmão a mantenha salvo, sendo esse o último olhar de despedida dos irmãos gêmeos. Sojiro chorava enquanto observava seu irmão cair em alto mar. Devido ao choque na água, Shoichiro e Yoruhime perdem a consciência e enquanto afundava no mar, o garoto olhava uma luz que diminuía cada vez mais. Ele dizia em pensamentos: se eu tivesse só um pouco mais de força e asas ferozes. E enquanto se afogava na escuridão abraçando aquela garota, Shoichiro vê uma sombra que os rodeia. Essa era a sombra de um Weaver. Tudo se apaga e depois vemos o garoto deitado em uma completa escuridão. Alguém dizia: vamos, acorde. O garoto perguntava se estaria morto, ele não podia se levantar. Porém alguém responde: se está morto, graças a ele você já pode despertar. Shoichiro abre seus olhos e alguém diz: é por isso que você quis proteger algo. O garoto se lembra de seu irmão Sojiro e de sua amiga Catleya, além, é claro, de se lembrar de Yoruhime Tsukishima, e de repente uma voz diz: agora levante-se, uma de minhas preciosas estrelas, a estrela mais feroz, Weaver. O garoto então acorda, ele se pergunta que lugar era aquele, um quarto simples, porém aconchegante. Em seu peito agora estava tatuada a sombra do Weaver, e aos pés de sua cama ele avista Tsukishima. Ele limpa o rosto da garota, que acorda e se assusta. Ela então dá bom dia para Shoichiro e pergunta como ele estava se sentindo. Ele responde que nada estava doendo e ao tocar seu próprio braço, percebe os músculos que tinham voltado para o seu corpo. Yoruhime diz estar feliz com o bem-estar do garoto, porém Shoichiro não sabia direito o que estava acontecendo e a garota então revela que ele ficou em coma durante um ano. Eles saem daquela casa e Tsukishima diz que aqueles eram os Campos Elíseos. Dizem que é onde se encontra a paz eterna. O garoto diz que realmente ali tem um vento calmo. Ele cumprimenta os camponeses e Yoruhime revela que os habitantes dali são pessoas que já morreram na terra. Shoichiro fica assustado e sem entender, porém sua amiga revela que ali é o lugar de descanso dos mortos. É onde os dois e quase todos do navio vieram parar. Shoichiro pergunta então se eles seriam fantasmas, e a menina diz que não, na verdade eles são espectros. Shoichiro e Yoruhime caminham pelos bosques dos Elíseos. Eles viam animais e crianças. Shoichiro diz que ele é como se fosse o céu. Yoruhime diz que aquele era um lugar sagrado, onde só os deuses podiam entrar. Porém agora já não era mais assim, e por isso o poder daquela pessoa estava diminuindo. Shoichiro percebe que essa pessoa deve ser muito importante para Tsukishima. Após conversarem um pouco, Shoichiro queria saber onde seu irmão Sojiro e Catleya estavam. Yoruhime diz que eles devem ter sobrevivido e por isso não estavam ali. Shoichiro então sorri feliz ao saber disso. Ele pensa que talvez os Elíseos fosse um bom lugar para ele ficar, vivendo feliz ao lado de sua amada. Ele fala para Tsukishima que os Elíseos são lindos, e a garota revela que em breve tudo aquilo irá desaparecer, e todos ali também desaparecerão. Ela não pode deixar isso acontecer, e por isso Shoichiro deveria conhecer alguém, aquele que os devolveu à vida, Hades, o deus do submundo. Os dois então entram na fortaleza de Hades. Shoichiro observa várias estátuas bestiais de seres mitológicos. Ele tem uma sensação de agitação em seu peito, especialmente na tatuagem em forma de Weaver, e aos poucos sentia que não pode respirar. Yoruhime então revela que o Senhor Hades está logo à frente. Essa sensação de intimidação é o cosmo do Senhor Hades. Seu cosmo é como um espelho. Quanto mais poderoso é um ser, maior é o seu poder.
De repente, Shoichiro percebe a tatuagem de Wyvern brilhando em seu peito. Estava queimando. Yoruhime deseja boa sorte para seu amigo. Shoichiro então entende que no momento que ele disse Cosmo, um grande poder veio de seu interior, mas agora ele deveria entender toda aquela situação. Caminhando à frente, o garoto percebe uma luz que rapidamente se intensifica. A luz ilumina todo aquele lugar, mostrando que o que estava ao redor não eram simples estátuas de seres mitológicos, mas sim as sapures dos espectros. E à frente de todas estava o trono de Hades, e as sapures dos deuses gêmeos, Thanatos e Hypnos. Yoruhime diz que Shoichiro terá uma audiência com Hades, e o garoto suava frio, e uma poderosa voz dizia: "Ele despertou, meu espectro, um dos 3 juízes, a estrela celestial da fúria de Wyvern." À frente de Shoichiro estava uma criança, esse é Hades. Saint Seiya Darkwing, capítulo 2, a missão de Hades. Uma garota colegial normal, Yoruhime Tsukishima. Ela foi envolvida no incidente do cruzeiro de luxo e ao despertar no submundo, se tornou Pandora. Agora o rei do submundo está frente ao novo espectro de Wyvern. Seu nome é Shoichiro e ele está surpreso após conhecer Hades, que era apenas um garoto. Hades olhava seriamente para Shoichiro, que suava frio, porém de repente o imperador do submundo esboça um sorriso e diz: "O que achou de seu despertar, Shoichiro?" O garoto pergunta porque o humor de Hades de repente mudou. Antes ele emanava um cosmo ameaçador. O jovem Hades então diz: "Eu sou aquele que te despertou." O deus do submundo se levanta de seu trono e caminha na direção de Wyvern. Porém Shoichiro não conseguia encarar de frente o cosmo de Hades. A Pandora Yoruhime então diz para ele que é perigoso receber de frente o cosmo do Senhor Hades e diz para Shoichiro que ele deve ficar de joelhos perante Hades para que seu corpo se acostume com a sua presença. Em pensamento, Shoichiro dizia: "Ele é uma pessoa assustadora, tão terrível e com esse ar intimidante. É normal que qualquer um se assuste de medo ao ver ele." Hades então se abaixa para conversar com Wyvern e Pandora. Ele dizia: "Sei que despertou recentemente, mas eu tenho um trabalho para você na Terra." Yoruhime fica surpresa e diz: "Senhor Hades, você ainda não consegue vestir suas sapures." O deus responde que sabe disso. A verdade é que ele também queria esperar para iniciar essa guerra, mas Atena logo despertará na Terra. Por mais que você tenha acabado de despertar, você é um dos 3 juízes do inferno, a estrela celeste da fúria, Wyvern, o espectro mais poderoso e capaz de aniquilar os cavaleiros de Atena com suas asas negras. Shoichiro fica surpreso ao descobrir que ele realmente seria o espectro de Wyvern. E nesse momento Hades diz: "Eu te ordeno, agora mesmo vá para a Terra, vá derrotar Atena antes que ela desperte seu verdadeiro poder." As ordens de Hades são absolutas. Shoichiro deve matar Atena. Pandora não gosta nada disso, e Shoichiro pergunta por que deveria derrotar Atena. Hades então explica: "Se não o fizermos, a Terra e os Campos Elíseos cairão em ruínas perante seus olhos." Shoichiro fica preocupado com aquilo, e depois disso vemos ele caminhando com Pandora em uma ponte. Ela diz que logo à frente, no final daquela ponte, está a Porta dos Deuses, que levará Shoichiro para a Terra. O garoto não entendia muito bem o que estava acontecendo, e de repente alguém chega até ali, perguntando se os dois estariam em um encontro. Aquela é Zu, uma aluna que também estava no barco e morreu naquele incidente. Pandora diz que como Shoichiro, Zu também se tornou um espectro. Zu então se apresentava: "Sou a estrela celeste do lamento, Arpia. Fico feliz por te conhecer. Revivi faz mais ou menos 3 meses." Arpia havia feito um reconhecimento da situação na Terra. Isso porque os espectros podem sair para explorar a Terra. O espectro de Arpia pode voar e por isso sai no meio da noite para investigar. Shoichiro pergunta se ela foi a pessoa que o ajudou enquanto ele estava dormindo, mas Zu revela que essa foi a própria Yoruhime. Ela cuidou de Wyvern o tempo todo enquanto ele dormia. Shoichiro fica surpreso e Pandora fica um pouco envergonhada. Ela diz que nem sempre cuidava dele e ia até lá apenas nos descansos de seu trabalho como Pandora.
Zu pergunta se por acaso ela usava todo o seu tempo livre, sendo uma enfermeira, e Shoichiro acha aquela situação engraçada. Observando a discussão das duas, dizia em pensamentos: mesmo que eu não esteja entendendo muito bem, essas duas me tranquilizaram bastante. Arpia diz que Yoruhime é tímida e tem a língua um pouco presa, por isso não conseguiu falar diretamente com Shoichiro. Zu então decide mostrar para ele alguns lugares nos Elísios onde eles podem relaxar. Isso porque eles deveriam ir à Terra apenas à noite. Zu então os leva até um chalé nas montanhas, onde eles entram em uma sauna. Arpia diz que tudo está em ordem, aquele lugar era como o paraíso, e pergunta se os outros dois não achavam o mesmo. Porém, ao se virar, percebe que tanto Pandora quanto Wyvern estavam envergonhados naquela situação. Ela dizia: vocês dois são muito inocentes, as saunas são banhos mistos, na Finlândia isso não é normal. Shoichiro responde que não, e no Japão também era bem diferente. Zu diz que eles se preocupam demais, e Pandora revela que é sua primeira vez nesse tipo de situação. Zu apenas ri dos dois, achando todos muito inocentes. Mudando de assunto, ela pergunta do que Shoichiro se lembrava. O garoto diz que se lembra de ter caído do barco com Yoruhime, e o Senhor Hades o despertou dentro de um sonho, o chamado de Wyvern, a estrela celeste da fúria. E agora parece que tenho que ir para a Terra e então eliminar Athena. Zu então percebe que Shoichiro ainda não despertou por completo. O garoto fica surpreso e Arpia então explica: eu, assim como você, sou um espectro que renasceu. E com o despertar você entenderá tudo, sua missão, a forma de usar seus poderes e também de como lutar. Por alguma razão a marca em seu peito está ardendo. É como se ela quisesse sair, mesmo que tenham dito que deve lutar, você ainda está confuso. Pandora então chega a uma conclusão: a ressurreição de um juiz do submundo está incompleta, assim como o poder do Senhor Hades. Zu percebe que aquilo é algo terrível, e então diz para Shoichiro: os outros espectros e eu, como guerreiros do Senhor Hades, nosso destino é lutar contra os cavaleiros de Athena. Derrotar Athena e controlar o mundo, esse é o nosso objetivo, mas é uma história antiga. Até agora nenhuma divindade conseguiu vencer uma luta pela Terra, e se passou um tempo sem guerra. Pandora então diz: isso porque Athena atacou o submundo. O submundo, sendo a terra dos mortos, foi completamente destruída. As pessoas e os espectros que estavam no submundo foram aniquilados. Shoichiro pergunta se todos não viviam em paz no submundo. E Pandora revela que o Senhor Hades utilizou todo o seu poder para levar os poucos sobreviventes para os Campos Elíseos, o lugar onde só os deuses devem ficar. Zu diz que embora o Senhor Hades tenha um cosmo infinito, isso deve ter dado muito trabalho para ele, ressuscitar os espectros que foram aniquilados. E nesse instante Zu revela a sua tatuagem de arpia e diz: Hades ressuscitou os mortos que conseguiram carregar a alma da estrela dos espectros, assim como você e eu. Shoichiro então entende que a alma de Wyvern agora habita em seu corpo. Zu diz que as 108 estrelas ainda não despertaram, e Shoichiro pergunta como seria possível, então, que a estrela maligna de Wyvern possuísse o corpo de alguém incompleto como ele. Zu responde que não sabe, mas depois de tudo, você agora é o Wyvern, a estrela celeste da fúria, um dos 3 juízes do submundo. De uma forma ou de outra, você será capaz, não acha? Além disso, não podemos morrer. Então, galera, nesse momento percebemos que Shoichiro e Zu podem não ser os corpos originais dos espectros, isso porque não teria dado tempo desses espectros reencarnarem, e por isso Hades colocou a alma das estrelas malignas em humanos compatíveis, já que ele precisaria enfrentar uma batalha com Athena o mais rápido possível, mostrando que essa guerra é uma guerra santa fora de época, e que provavelmente a história do submundo ter sido destruído por Athena foi na Guerra Santa contra Seiya, Saori e os Cavaleiros de Bronze. Mas continuando, Pandora dizia que o Senhor Hades ainda não tem poder o suficiente para ressuscitar os outros espectros. Zu diz que mesmo assim eles são um exército mais poderoso e terrível, podendo ressuscitar várias vezes graças à sua imortalidade, e por isso não precisava se preocupar. Pandora diz que Athena também perdeu bastante poder, e por isso eles podem atacar antes que ela desperte novamente. Zu diz que tudo ficará bem, e por isso os dois deveriam aproveitar um pouco. Agora podemos ir para a Terra.
Shoichiro se prepara para sair daquele lugar, porém Yoruhime diz que ele é menos sociável do que ela pensava. Aquelas palavras atingem diretamente o coração de Wyvern, que é apaixonado por Pandora, e indo até o final da ponte que leva para a Terra, Zu percebe que Shoichiro estava triste e então diz: "Se a Yoruhime não mostrar, eu posso mostrar os meus quantas vezes você quiser." Shoichiro fica extremamente envergonhado com aquelas palavras e Pandora pergunta o que Zu Shufeng estava dizendo. Zu então pega nos braços de Shoichiro e Pandora para eles irem embora dali. O garoto diz que ainda não sabe lutar, porém a arpia fala que ele irá aprender com o tempo. Zu então manifesta as asas de suas sapures e voa com os dois até mergulhar no vórtice que fica no meio da água. Após atravessarem, os três aparecem bem diante do templo de Atena, que fica no alto das 12 casas do Zodíaco. Pandora diz que o poder de Atena deve estar menor, já que eles conseguiram se teleportar para a frente do templo tão facilmente. Arpia diz que provavelmente foi graças ao cosmo do Senhor Hades. Em condições normais, teríamos saído na entrada das 12 casas. Dessa vez, será uma maravilha. Antes que os cavaleiros percebam, já teremos derrotado ela. Shoichiro então sente o peso de sua missão. Derrotar Atena quer dizer assassinar. Pandora diz que não é possível assassinar um deus. É por isso que a flecha negra está carregada com o cosmo do Senhor Hades. Você que possui o cosmo de um juiz do submundo conseguirá perfurar o peito de Atena com ela. Zu diz que o cosmo dela não poderia se opor ao de Atena, apenas o Wyvern pode fazer isso. Shoichiro, porém, pergunta o que acontecerá se ele não conseguir. Zu diz que não só os Campos Elíseos, mas esse mundo também cairá em ruínas. O incidente que eles morreram também foi culpa de Atena. Atena não pode se mover para qualquer parte do mundo. O incidente foi por causa de suas chamas purificadoras. Shoichiro, ao saber disso, fica surpreso. Se aquilo acontecer novamente nesse mundo, seu irmão Sojiro e sua amiga de infância Catleia também irão morrer. Sendo assim, ele decide cumprir sua missão. Sem ter pena de Atena, Pandora e Arpia apoiam aquela decisão. Nesse instante, eles chegam até a porta dos aposentos de Atena. Arpia revela que seu cosmo é um vento destrutivo e por isso conseguiu destruir a fechadura daquela porta. As portas se abrem e vemos o quarto de Atena. Pandora ordena que o Wyvern dispare a flecha em Atena. Eleve seu cosmo e lance a flecha. Mesmo não sabendo como controlar o seu poder, Shoichiro podia senti-lo e jura derrotar Atena naquele lugar, para assim proteger os Campos Elíseos e também esse mundo. Para proteger Sojiro e Catleia, posso escutar e sentir meu cosmo de fúria. Eu sou o Wyvern. Shoichiro concentra seu cosmo na flecha negra e ao abrir os olhos, vemos que a sapures de Wyvern se manifestou no braço direito do espectro, Shoichiro de Wyvern. Pandora ordena que ele lance a flecha com seu cosmo. O espectro, então, concentra seu poder no punho e desfere um poderoso soco para disparar a flecha. Porém, é nesse momento que um cavaleiro de ouro aparece. O cavaleiro interfere, segurando a mão de Wyvern, que fica surpreso. E o cavaleiro, mesmo com seu punho perfurado pela flecha negra, dizia: "Você não vai matar Atena." Aquele era o novo cavaleiro de Gêmeos. Porém, o mais surpreendente é que esse cavaleiro era na verdade Sojiro, o irmão de Shoichiro. Tanto Shoichiro de Wyvern quanto Sojiro de Gêmeos estavam surpresos com aquilo. E ao ouvir aquelas vozes, Atena aparece. Nesse instante, Shoichiro fica ainda mais surpreso, já que Atena, na verdade, era sua amiga Catleia. Seu irmão mais novo é o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, e sua amiga de infância é Atena. Saint Seiya Darkwing, capítulo 3, o garoto de Gêmeos. No santuário de Atena, na Grécia, Shoichiro e Sojiro, os dois irmãos gêmeos, se encontram tocados por um triste destino. Quando o mal se espalhou pelo mundo, para proteger a paz na Terra, surgiram os Cavaleiros de Atena. Eles vestiam armaduras sagradas, únicas em todo o universo, e que cada uma leva o nome de alguma constelação guardiã. Seus punhos conseguem atravessar os céus, e seus pés são capazes de abrir fendas na terra. Nesse capítulo, voltamos ao passado,
Um ano e meio atrás, no dia da cerimônia de abertura da escola secundária vinculada à Universidade Particular Internacional Graham, vemos Sojiro com seu uniforme. Ele diz que finalmente chegou o dia. Katleya também diz que Shoichiro iria ficar surpreso. Já fazia bastante tempo, desde a última vez que os dois irmãos se viram, e Katleya se lembra que na infância, Sojiro sempre enfrentava os valentões que atormentavam o seu irmão. Além, é claro, de sempre dividir sua comida com ele. Sojiro até mesmo carregou Shoichiro em suas costas quando ele se machucou, e Katleya tinha várias lembranças com os irmãos gêmeos. Sojiro diz que seu irmão é sua inspiração, forte e amável, sempre pensando nos outros antes de si mesmo. Sojiro quer dar orgulho ao seu irmão. Katleya vê Shoichiro se aproximando e pede para Sojiro se esconder. Sho cumprimenta Katleya, que diz ter uma surpresa para o garoto. De repente, Sojiro aparece para cumprimentar o seu irmão. Ele também tinha dito para Shoichiro que estaria fora do país, porém era apenas uma brincadeira para fazer essa surpresa. Os três iriam estudar na Universidade Graham, e Katleya diz que Sojiro tem uma vaga garantida no boxe, enquanto ela mesma iria participar do clube de arquearia. Shoichiro diz ter sido selecionado para o clube de piano, e Katleya fica animada. Afinal, finalmente iria escutar Shoichiro tocando piano. Ela ainda diz que o garoto é conhecido por ser um gênio do piano e do karatê. A escola secundária vinculada à Universidade Graham é uma instituição que reúne pessoas talentosas vindas do mundo todo. E quando todos ao seu redor são gênios, é fácil se tornar uma pessoa comum entre eles. Por isso, Shoichiro poderia finalmente viver como uma pessoa normal, um gênio comum. Katleya diz que agora ninguém irá tratar ele diferente. Sojiro diz que seu irmão deveria também arranjar uma namorada. Parece que várias garotas de países diferentes estarão lá. Katleya pergunta o que aconteceu com as 5 namoradas que Sojiro conheceu quando estava estudando fora. Será que ele levou um pé na bunda? Seus nomes eram Mônica, Nancy, Paige, Harris e Helena. Todas elas eram muito lindas. Shoichiro só imaginava o quanto seu irmão é incrível. E Katleya diz, se conseguirem uma namorada, não esqueça de me apresentar. Sojiro diz que Katleya também era bem popular, porém ela diz que não era verdade. Ela apenas sonhava em conhecer um príncipe com um cavalo branco. Mesmo estando em uma nova escola, Katleya continuava rejeitando os outros. Nesse instante, Shoichiro pressente algo, como se tivesse alguém espionando. Katleya diz que o ônibus deles estava chegando e de repente Sojiro fica estranho. Ele diz estar com dor de barriga e pede para os outros dois irem na frente. Eles se encontrariam na cerimônia de abertura. Sojiro então sai correndo. Katleya e Shoichiro acabam achando aquilo normal, já que os dois irmãos gêmeos sempre ficavam com dor de barriga antes de uma viagem. Os dois então pegam o ônibus para ir à cerimônia, e em um beco vemos surgir algumas sombras. Essas sombras são interceptadas por Sojiro, que pergunta, aonde vocês pensam que vão? Nesse instante o garoto percebe que eles eram zumbis, mortos-vivos do exército de Hades. Eles eram soldados do santuário que morreram durante a última Guerra Santa, e de repente um misterioso garoto de óculos aparece dizendo, um cosmo maléfico está mantendo eles sob controle. O nome desse garoto é Teseu, e nesse momento os zumbis avançam. Sojiro diz que eles estavam sendo subestimados, e Teseu pede para que o garoto não os mate. Se tratando do exército de Hades, eles podem voltar à vida logo em seguida. Sendo assim, Sojiro ergue sua mão para o alto e diz que esse seria o movimento mais adequado. Concentrando seu cosmo na mão, ele dizia, os mais velhos deixaram a proteção do mundo atual para a gente, então por favor, descansem na fenda da outra dimensão. Sojiro de Gêmeos dispara o seu golpe à outra dimensão e envia os mortos-vivos para lá. E observando aquilo, Teseu diz em pensamentos, realmente é um cosmo esmagador. Temo que seja o cavaleiro de mais alto nível da nossa geração, Sojiro de Gêmeos. Porém ele é muito gentil, espero que sua amabilidade não cause problemas. Teseu então dizia, parece que a localização da senhorita Athena foi descoberta pelo inimigo.
Porém, a deusa Atena ainda não despertou no corpo de Catleia. Ela não sabe sua verdadeira identidade e dever, por isso protegê-la pelas sombras é a missão dos Cavaleiros de Ouro. Sojiro diz que entende e estaria contando com ele, o Cavaleiro de Ouro de Ares, Teseu Gravas. Teseu diz em pensamento que tudo isso é pelo bem da senhorita Atena e pela paz do mundo, mas é um pouco difícil de entender. Se Hades tivesse despertado, por que os soldados enviados para cá seriam tão fracos? E não há sinais de que Atena vá acordar, mesmo que a Guerra Santa esteja próxima. O que é essa sensação de discrepância? Teseu olha para o alto e em um prédio acima, vemos uma misteriosa garota loira que observava. Somos levados até a cerimônia de abertura. A escola havia reunido todos os talentos que precisavam. Esse era um projeto para salvar o mundo da maldade. A escola foi construída para esse propósito. Sojiro chega na cerimônia e Catleia pergunta se ele estava bem, já que ele havia demorado. Sojiro também fala que o diretor daquela escola diz coisas grandiosas, como salvar o mundo. Ele e os demais estudantes do primeiro ano poderiam dar o melhor de si em suas próprias áreas, nesse ótimo ambiente. De repente, Sojiro avista um dos professores ao longe. Ele conhecia aquela pessoa. Esse é seu mestre, o Cavaleiro de Ouro Aioros de Sagitário. Sendo assim, 3 Cavaleiros de Ouro estavam presentes naquele lugar para poderem proteger Catleia. Ao lado de Catleia estava a misteriosa garota de cabelos loiros que observou Teseu Gravas e Sojiro na luta contra os zumbis. Ela era linda, porém ao olhar para ela, Sojiro se assusta, ele sente um cosmo maligno. Era um cosmo tão poderoso, a ponto do próprio Sojiro de Gêmeos se sentir em perigo. O garoto acredita que aquela pessoa estava observando Catleia, e se esse for realmente o caso, ela estaria atrás de Atena. Os irmãos gêmeos, Sojiro e Shoichiro, se encontram com Catleia. Eles e os demais estudantes estavam tendo mais um dia de aula normal na escola grade. Vemos Shoichiro tocando piano e vários alunos ao seu redor ficavam encantados com sua música. Enquanto isso, Catleia praticava arco e flecha, e ao longe os 3 Cavaleiros de Ouro presentes naquela escola a observavam. Afinal, ela era a Atena desse mundo. Os Cavaleiros Aioros de Sagitário, Sojiro de Gêmeos e Teseu Gravas de Ares mantêm sua vigília dia e noite. Sojiro diz que desde a cerimônia da inauguração nada aconteceu. Aioros fala que Catleia, apesar de ser uma garota, com certeza seria a Atena. Mas quem seria a garota que estava olhando para ela? Teseu diz não sentir nenhum sinal de cosmo desta tal garota, porém Sojiro diz sentir sim, um cosmo vindo dela. Ele então decide ir atrás da garota loira e perguntar pessoalmente. No terraço do edifício, Sojiro encontra a garota misteriosa. Ela, porém, se vira e diz: "Olá, Cavaleiro de Gêmeos. Me chamo Charlotte Casarrana, a estrela celeste de Necromante, e por ordem da senhorita Pandora, vim dar uma espiadinha em Atena." Sojiro fica sério e diz em pensamentos: Pandora é o braço direito de Hades. Isso significa que Hades começou a se mover. Sojiro se prepara para atacar, porém Charlotte diz que Hades ainda não está se movimentando. Sojiro responde que não acredita no inimigo. Aprendi a não deixar-me levar pelo inimigo, ainda mais pelo exército de Hades. Charlotte diz que nesse caso era melhor eles lutarem. A estrela celeste então invoca as suas sapures de necromante e Sojiro veste a armadura de ouro de Gêmeos. Charlotte dizia: "Contemple a magnífica dança dos mortos, Cavaleiro de Gêmeos." E Sojiro fala: "Veja as imagens despedaçadas, espectro." De repente, um cosmo negro toma conta daquele lugar. Sojiro fica surpreso, todo o terraço estava envolto em uma completa escuridão. Charlotte então dizia: "Meus amados mortos, eles se reuniram aqui para você se juntar a eles." Sojiro então entende, aquela escuridão estava sendo formada por espíritos. "Lamento, mas vocês terão que passar pela dor da morte novamente. Me perdoem." Charlotte fica surpresa com aquelas palavras. Sojiro ergue sua mão e começa a concentrar o seu cosmo. A espectro dizia em pensamentos:
Um cosmo aterrorizante está surgindo. Este é o poder daquele que é considerado o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, o poder de Gêmeos o mais forte. Sojiro então dizia: agora, mortos-vivos, tomem isso, a outra dimensão. A fenda da outra dimensão se abre bem diante de Charlotte. Ela é tragada por esse poder junto de seus mortos-vivos. Porém, de repente, Charlotte é jogada para fora da outra dimensão e cai perante o Cavaleiro de Gêmeos. Ela então pergunta: depois de me mandar para a outra dimensão, por que voltei para este mundo? Sojiro então responde: eu me controlei para não te matar, mas tenho certeza que o dano que você levou foi mortal. Agora me diga, qual o seu verdadeiro objetivo? De repente, Sojiro sente que não consegue mexer as suas pernas. E não apenas isso, suas mãos também estavam paralisadas. Ele então vê que os espíritos dos mortos novamente estavam ali e seguravam seu corpo. De repente, Charlotte se levanta e diz: eu agradeço a sua bondade comigo. E agora, sobre o poder do seu cosmo, eu já o senti e o conheço bem. Sojiro então entende que o que ele pensava ser uma simples névoa realmente eram os espíritos malignos. Nesse instante, os espíritos começam a se fundir, formando um esqueleto gigantesco. Charlotte então dizia: para te agradecer por sua bondade, você vai testemunhar a ressurreição de meus mortos. Charlotte ergue sua mão e invoca seu poder, a ressurreição dos mortos. Nesse instante, várias caveiras gigantes atacam o corpo de Sojiro, que é jogado ao chão. Charlotte explica que os mortos sugam a vida dos vivos, assim como a escuridão absorve a luz e o deserto suga a água. O desejo dos mortos é a ressurreição, e essa é a sua força. Charlotte se prepara para ir embora, porém nesse momento, o Cavaleiro de Gêmeos se levanta mais uma vez. Ele diz que Charlotte tem razão, devo me desculpar por insultar os mortos. E na verdade não sinto um cosmo maligno vindo de você, eu sinto o seu respeito pelos mortos e senti também sua bondade para com eles. Charlotte então retira suas sapures e pergunta se Sojiro gostaria de conversar. O cavaleiro fica surpreso pelo espectro de necromante se desarmar tão facilmente na frente de um inimigo. Ele então decide acreditar em Kazahana e também retira sua armadura de gêmeos. Charlotte também diz acreditar e confiar em Sojiro, além do Senhor Hades, Pandora e os espectros do submundo. Sojiro acompanha Charlotte até uma lanchonete. O cavaleiro pergunta se eles não poderiam conversar em outro lugar. Charlotte então explica que divide a sua vida com os mortos e por isso ela sente bastante fome. Sojiro pergunta se eles poderiam falar sobre o cosmo ou algo assim em um lugar como esse, cheio de pessoas. Charlotte pede para ele não se preocupar. Todos que ouvirem a conversa irão pensar que é um jogo ou então um anime. Sojiro então pergunta se Charlotte vai tentar atacar Athena agora. Ela responde que não, e diria que nesse momento os exércitos estão em paz. Charlotte explica que alguns dos soldados de Hades já foram derrotados por cavaleiros, e Sojiro fica surpreso com isso. Charlotte entende que nem mesmo o Cavaleiro de Gêmeos sabia disso. Os espectros pensaram que talvez fosse ordem de Athena, e por isso ela veio investigar. Porém descobriu que Athena ainda não despertou. Sojiro diz que agora entendeu o motivo de tudo isso. Charlotte pede para Sojiro descobrir o que estava acontecendo, e ele diz que vai ver o que pode fazer. O cavaleiro se despede e vai embora dali. Enquanto isso, Aioros de Sagitário, que era um professor na escola Graad, conversava ao telefone. Ele repassa para alguém as informações que Sojiro descobriu. A pessoa ao telefone diz que isso era estranho, porém dá para entender que um cavaleiro lutará com um espectro assim que localizá-lo. Aioros, apesar de não acreditar em tudo que o inimigo diz, fala que não pode saber o que os cavaleiros que estão mais longe fazem agora, e esperava que esses ataques aos espectros fossem apenas de um cavaleiro focado em sua tarefa. Aioros sente que algo estava se formando nas sombras, e nesse momento ele pensa em Catleia. Porém, de repente, vem à sua mente a imagem de outra Athena, uma com cabelos longos e roxos. A cabeça de Aioros dói e ele cai de joelhos no chão, se perguntando o que estaria acontecendo com as suas memórias.
Ele se lembra de algumas sombras de cavaleiros de bronze, sendo Cisne, Dragão, Andrômeda e Fênix. Os olhos de Aiorus começam a sangrar, e ele se perguntava o que seriam essas visões, e de repente alguém misterioso chega até ali e pergunta para Aiorus o que foi. Teria algo de errado acontecendo? Aiorus então ergue sua cabeça e vê à sua frente o Cavaleiro de Capricórnio, Saint Seiya Darkwing. Capítulo 5 – Os métodos de Sagitário. Sojiro de Gêmeos tentava se comunicar com seu mestre Aiorus, porém o Cavaleiro de Sagitário não atendia às suas ligações. Seu irmão Shoichiro vai até o quarto de Sojiro levar um café e pergunta com quem seu irmão estava tentando falar. Sojiro então fala sobre um dos professores, sendo esse Aiorus, que o ajudou muito no exterior, e nesse momento ele se lembra de seu treinamento para se tornar um cavaleiro, que aconteceu há 8 anos atrás na Grécia. O garoto havia acabado de chegar frente às 12 casas zodiacais. Ele estava sério, porém Aiorus diz para o menino não ficar tão nervoso, seu cosmo fará de você um cavaleiro. Sojiro queria se tornar um cavaleiro de todo o seu coração. Ele precisa proteger seu irmão Shoichiro e também Catleia. Nesse instante o garoto queima seu cosmo. Aiorus fica surpreso e diz em pensamentos: ele é apenas um menino e já possui esse cosmo enorme. Se continuar assim, será um belo cavaleiro de prata. Não, na verdade ele pode alcançar o posto de um cavaleiro de ouro. E por isso, devemos ter cuidado. Nesse momento, Sojiro dizia: Senhor Aiorus, sobre o meu irmão e Catleia, queria que eles não soubessem sobre esse treinamento tão perigoso. Eles são pessoas muito boas, que se preocupam com os outros. Então, por favor, Aiorus dá um sorriso e fala para o garoto não se preocupar. Ele já havia organizado tudo. Sojiro fica aliviado e diz que foi Aiorus quem detectou seu talento e o treinou naquela época, sendo sagitariano o homem que o geminiano tanto admirava. Sojiro sonhava em ser um cavaleiro igual a Aiorus. O treinamento do garoto na Grécia foi muito rigoroso, passando por provas que o levaram ao limite, socando rochas com seus próprios punhos, meditando enquanto estava submerso, além de lutar contra as aspirantes a Amazonas. Mas além de todo esse esforço, esses 8 anos de treinamento também foram divertidos. Eles estudavam os ensinamentos de Aiorus, além de comerem juntos e comemorarem os seus aniversários. Sojiro se lembra de um dia em que ele e Aiorus viam o céu estrelado da Grécia. O cavaleiro de Sagitário dizia: em breve começará a batalha mortal contra Hades. Você se tornou brilhante, Sojiro. Cresceu tanto, se tornando o cavaleiro de Gêmeos. E o poder que você possui permitirá que nos traga ordem e justiça a esse mundo. Você deve usar ele para o bem de Atena. Sojiro concorda com aquilo e Aiorus sorri. Essa era a história verdadeira que Sojiro não poderia contar para o seu irmão. Porém Shoichiro entende que esse homem realmente foi um grande professor. E de repente, Aiorus liga para Sojiro. Mas a tela de seu celular começa a tremer, como se algo estranho estivesse acontecendo. O garoto rapidamente percebe que alguma coisa aconteceu com o seu mestre Aiorus. Esse era o momento em que o Cavaleiro de Sagitário teve várias visões. Como sabemos, ao pensar em Catleia, que é a Atena dessa era, Aiorus acaba se lembrando de uma Atena de cabelos roxos e da sombra de 5 cavaleiros de bronze, sendo eles Fênix, Cisne, Andrômeda, Dragão e Pégaso. Os olhos de Aiorus sangravam, porém naquele momento alguém misterioso chega até ali. Esse é o Cavaleiro de Capricórnio que dizia: você é Aiorus, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Não está bem? Aquele era um estudante de uma escola particular ligada à Fundação Graad, segundo ano, classe E, especialista em karatê. Esse é Eito, o novo Cavaleiro de Capricórnio. O capricorniano ergue sua mão e diz que é como uma certa pessoa falou: Aiorus está recuperando suas verdadeiras memórias. E se esse for o caso, ele deve ser executado aqui e agora. Eito dispara a Excalibur em Aiorus, que enfraquecido é pego pelo ataque e se fere brutalmente. Caído no chão, coberto de sangue, o sagitariano dizia: não pode ser, essa técnica é a espada sagrada de Shura. De repente Aiorus fica surpreso com ele mesmo,
Shura, o cavaleiro de Sagitário, se lembrou do verdadeiro cavaleiro de Capricórnio de sua era. Nesse instante, Aioros diz que mesmo sendo muito jovem, Eito tem uma frieza em seus olhos e um instinto assassino terrível. Aioros ergue sua mão para invocar a armadura de Sagitário, porém a vestimenta sagrada não atende ao seu chamado. O garoto de Capricórnio então diz que aquela pessoa estava certa novamente. Não importa como o mundo mude, não importa que tenha uma vida nova e diferente. Seja qual tempo for, o tempo e o espaço em que Aioros esteja, seu destino é morrer antes que a lenda comece. Nesse momento, Aioros se lembra de sua verdadeira história, a fuga do santuário de Atena, quando Saorikido era apenas um bebê e foi salva por Aioros, seu confronto com Shura, seus ferimentos fatais e o encontro com Mitsumasa Kido, além, é claro, da própria morte de Aioros. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso se sua verdadeira história não era aquela, então o que seria este mundo? Seu discípulo Sojiro agora estaria no meio de um destino terrível, e nesse instante o corpo de Aioros se desfaz, e Eito vai embora dali, desejando que o Cavaleiro de Sagitário descanse em paz. A existência dele, a vida dele e suas memórias não têm lugar neste mundo, porque aqui não há ninguém para chorar por ele, ninguém para chorar a sua morte. Nesse instante, os olhos de Eito transparecem o seu ódio. Ele se lembra de Shoichiro e também dizia: aquele que eu realmente quero abater é Tokito Shoichiro. Matarei este homem com a minha espada sagrada. Voltando ao quarto de Sojiro, seu irmão não estava mais ali, e ele dizia que deveria discutir sobre a segurança de Atena com Teseus Gravas. E ao olhar o celular do garoto, vemos que as chamadas que ele fez com Aioros começam a desaparecer. O garoto diz que sentia ter falado com alguém pelo celular ainda há pouco. Outro cavaleiro de ouro. Porém ele não se lembrava, em suas memórias havia apenas ele e Teseus como cavaleiros de ouro ali no Japão. Ao olhar para o céu, Sojiro vê uma estrela cadente. Ele se lembra de alguém dizendo que elas são fragmentos de estrelas que brilham e cruzam o céu noturno antes de se extinguirem. Porém, Sojiro não se lembra quem disse isso a ele ou se ele ouviu em algum lugar. O garoto fica triste e sente um vazio. Isso porque Aioros de Sagitário não desapareceu apenas da existência, mas também das memórias das outras pessoas. Não perca o próximo capítulo de Saint Seiya Darkwing aqui no canal Sempre Quis Saber. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?